Até Jaqueline faltou aula semana passada. O negócio tá assim. Foi semana passada? Não foi semana passada, povo? Ele deu o laboratório. Foi. E vai ser. Eu disse, menina, até Jaqueline tá faltando aula. Não vai gostar. Bem, meus amores, então nós vamos rever aí, ver aí, né, as políticas direcionadas à pessoa idosa. E daí, vocês vão ver que muitas dessas políticas, elas estão lá casadas com o Estatuto do Idoso, tá? Onde nós vimos lá que o Estatuto do Idoso, ele tem alguns direitos, ele foi criado em 2003, certo? E ele é regido justamente por essa política direcionada à pessoa idosa, que é a Política Nacional do Idoso, tá? Então, aqui, todas essas políticas, elas estão direcionadas à questão de uma melhor qualidade de vida e uma maior expectativa de vida. Se nós observarmos, né, a pirâmide de vida, né, de expectativa de vida, com relação ao idoso, ela está se alargando mais, né? Justamente por essa questão das políticas que estão sendo voltadas, né, direcionadas para a pessoa idosa, assim como a questão da qualidade de vida, da busca, né, de uma melhor qualidade de vida. Os idosos, por mais que a gente tenha ainda muitos idosos resistentes, mas nós temos muitos idosos que buscam uma melhor qualidade de vida, estão buscando uma assistência à saúde, né? As pessoas estão tomando mais consciência, né, da situação. A gente vê muito nessa questão pandêmica, ela nos trouxe várias visões, né? Por exemplo, esse corre das pessoas com relação à vacinação, né? Eles estão buscando muito, e os idosos, eles não apresentaram muita resistência com relação a essa vacina quando se trouxe a questão da vacina da influenza, né? Porque quando surgiu a vacina da influenza, os idosos já diziam, né, que era a vacina para matar os idosos. Então, houve-se muita resistência. Hoje, a gente já não teve muita resistência com relação a isso, é o quê? Queriam logo tomar as vacinas, né? Então, assim, eles estão buscando a melhor qualidade de vida. E as políticas, elas são direcionadas nisso aí. É por isso que nós temos a Política Nacional de Saúde, nós temos a Política Nacional de Saúde do Idoso, nós temos a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, né? Além disso, nós temos o Estatuto e todos aqueles serviços que antes vocês já falaram, como a pastoral do idoso, como o conselho tutelar, então todos esses voltados para a questão dos direitos dos idosos, tá? Então, eles estão cercados, né? A expectativa de vida, ela aumenta e a qualidade também, certo? Juntamente aí com as políticas. E aí nós temos que, desde essas políticas mesmo serem pensadas, nós já tínhamos as políticas que trabalhavam em cima do idoso, né? Onde nós temos a Constituição de 88, certo? Que lá na seção saúde, no artigo, acho que é no artigo 230, né? Ele diz que a família, a sociedade e o Estado, eles têm por obrigação de trabalhar para o idoso, né? De promover a saúde, de promover a saúde física e mental, de promover o lazer, de promover a educação, tá? Esporte, lazer, transporte, tudo que a gente viu lá dentro do Estatuto do Idoso, tá? Então, a Constituição, né, quando ela fala em saúde no geral, quando ela fala em assistência no geral, ela está sempre pontuando a questão do idoso como aquele que precisa ser visto, como aquele que precisa ser trabalhado dentro das políticas. Okay? Nós temos as leis orgânicas de saúde, as leis orgânicas, né, que é a 8080 de 90, ela trabalha também nessa questão, né, onde os direitos e a saúde, eles estão direcionados à pessoa idosa. Então, aqui, a gente já entra a questão da família, ela ser orientada com relação aos direitos que esse idoso tem, né?
a questão do direito a ter um acompanhante, que nós vimos lá no Estatuto, ter um acompanhante lá no ambiente hospitalar, para que esse idoso ele possa fazer, né, ser melhor assistido, seja com relação aos profissionais, seja com relação ao seu próprio familiar, certo? Na Lei 8142 de 90, nós temos aí o início das políticas de saúde. Então, a Política Nacional de Saúde, ela foi pensada dentro da Lei 8142 de 90, tá? Então, aqui teve-se um olhar voltado para os idosos. O que a gente viu na Constituição, o que a gente viu na Lei Orgânica da Saúde, eles pontuam o idoso dentro de um conjunto, tá? Dentro da saúde, dentro da assistência. Então, o idoso ele tem que ser visto nesses ambientes. Só que a Lei 8142, ele fala que o idoso ele precisa ser visto dentro de uma lei própria, tá? Então, se esse idoso ele precisa ser visto dentro de uma lei própria, vamos criar a Lei Nacional da Pessoa Idosa, onde lá vai estar descrito, né, detalhadamente os direitos que esse idoso tem, né? Porque é muito fácil a gente falar, é muito fácil a família escutar, é muito fácil o município, é muito fácil o idoso escutar, o Estado escutar, mas se fazer. Tá? Então, vamos começar a obrigar, porque essas pessoas, porque essas esferas políticas, né, públicas, venham a fazer por esse idoso. Né? Não sei se vocês viram aí, né, no município de vocês, a questão do Dia Nacional do Idoso, do Dia do Idoso, né? Falaram-se muito, né? E fizeram-se muito. Então, tinha toda uma festividade, né? Uma atenção voltada para o idoso naquele dia, tá? Então, isso tudo foi pensado dentro da Lei 8142, onde iniciou-se aí o princípio da Lei Nacional do Idoso. Aí nós temos aí as normas operacionais básicas, né? As NOBs. As NOBs, elas vêm mudando, né, de acordo com os anos, mas desde a primeira NOB, né, de 91, como a gente já tinha lá a visão da Lei Nacional de Saúde de 90, né, da Lei 8142, dentro das NOBs nós já tínhamos o atendimento voltado para o idoso, tá? Então, nós temos que criar meios para que esse idoso venha a ser assistido, nem que seja de forma obrigatória, tá? Então, vamos criar as normas onde o serviço público, ele crie meios, pode ser meios locais, né, meios próprios, para essa questão da assistência. É por isso que, dentro da estratégia de saúde da família, nós temos o que? A criação de grupos de idosos, especificamente, e esses idosos, eles têm que ser inseridos em outros grupos dentro do município. É por isso que em todos os municípios tem vários grupos de idosos, né? Às vezes, por bairro, tem os grupos, dentro da própria estratégia tem um grupo especificamente do idoso. Esses idosos, dependendo da patologia, eles já são inseridos em outros grupos. Quem mora aqui no ICO, São João? Mas acho que vocês já veem o cenário, né? De acordo com o que vocês já estagiaram aí. Acho que vocês já viram vários grupos, né, que esses idosos aqui são inseridos. É um gatilho esse novo estágio. Exatamente, né? Então, nós temos aqui, né, acho que Rafael, né, participa da maioria desses grupos aí, né? Ele tem até os grupos aí do WhatsApp com os idosos, né? Nós estamos até num projeto aí, uns projetos aí do TCC com esses idosos dentro do WhatsApp, tá certo? Então, vocês vejam que cada município, eles estão criando esses grupos, tá? E esses grupos, eles foram orientados desde as NOBs, certo? Especificamente na estratégia de saúde da família, esse idoso, ele precisa ser cadastrado, tá? O agente de saúde, ele tem que ter noção de tudo que acontece com esse idoso. Especificamente, né, com o idoso, ele tem, né, seus afazeres com as outras pessoas de casa, mas especificamente com o idoso, ele tem que ter
O cadastro, ele tem que saber a medicação, ele tem que saber as patologias, para que esse idoso esteja sendo incluído dentro desses grupos na estratégia de saúde da família. Tá? Voltando aí, né, a questão da vacinação, então nós começamos a vacinação aí com o público com a idade bem mais avançada, né? 80 anos acima. Então, os agentes de saúde, a estratégia de saúde, ela tinha que ter um cadastro, né, para que esses idosos eles viessem até o posto, ou o posto fosse até lá, ou a vacina chegasse até eles, né? Nós temos idosos acamados, idosos dependentes, que não conseguem sair de casa, não são acamados, mas são dependentes, e daí a vacina chegasse até eles. Então, tudo isso é uma noção que a estratégia ela tem que fazer, e quem trouxe isso para eles? A Política Nacional do Idoso, tá? A questão lá, a obrigatoriedade desde a Lei 81/42. Ok? Então, de acordo com o contexto histórico, né, nós temos aí a Política Nacional da Pessoa Idosa, uma lei número 88/42 de 94, que teve o decreto 19/48 de 96, tá? Ela dispõe sobre a Política Nacional do Idoso e cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências, certo? Nós temos os Conselhos Nacionais dos Idosos, os estaduais, e nós temos os municipais, ok? Todos orientados sobre a Política Nacional do Idoso, tá? Ela foi pensada lá em 90, houve-se a lei e ela realmente o decreto onde ela começou a atuar aí em 96, tá? Quando vocês forem trabalhar lá na avaliação geriátrica, já trabalharam na avaliação geriátrica, Rafael? Não. Pronto. Mas ele já postou lá a caderneta, não já? Já. Pronto. Que vocês forem ver a caderneta, quando vocês forem abrir, né, a questão da política do idoso, lá vocês vão ter a Política Nacional do Idoso, que foi em 96, tá? Vão ter a Política Nacional da Pessoa, de Saúde da Pessoa Idosa, lá em 2006, certo? Onde vocês irão ver que a ampliação dessas leis, eles só direcionam o idoso na questão saúde. Porque quando a gente fala a Política Nacional do Idoso, ele está incluindo todas as dimensões: saúde, assistência, educação, lazer, transporte, né? Algumas coisas que nós vimos lá dentro do Estatuto. A Política Nacional de Saúde do Idoso, da pessoa idosa, ela está direcionada à questão saúde, tá? Então, aí pega as dimensões da saúde: física, psíquica, social, certo? Então, tem por objetivo assegurar os direitos sociais, isso é a Política Nacional do Idoso, né? Tem por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, pessoas maiores de 60 anos, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. Então, nós já trabalhamos lá em Fundamentos a questão do comprometimento funcional, né? Nós trabalhamos a questão da autonomia, que é a independência desse idoso, e nós trabalhamos a questão dos idosos com comprometimento funcional, que são dependentes, certo? Então, essa questão da autonomia, pessoal, nós temos que orientar a família que, enquanto o idoso ele tiver condições de ser independente, nós devemos deixá-lo fazer suas atividades, de fazer suas atribuições, tá? A partir do momento que nós observamos que em algumas de suas dimensões esse idoso está se tornando dependente em algum comprometimento funcional, aí essa família ela vai ajudar, tá? Se o idoso ele tem condição de administrar o seu próprio dinheiro, então a gente deve orientar a família a deixá-lo. Isso é autonomia. Muitas vezes as próprias famílias elas acabam
elas acabam tornando o idoso dependente delas, porque elas acham que esses idosos são incapazes, tá? E daí o que é que acontece? A promoção da autonomia não vai acontecer, né? Então, nós, dentro da Política Nacional do Idoso, nós devemos mostrar a essa família que o idoso ele pode ser autônomo, ele pode ser independente, em muitas das suas qualidades, né? Em muitas das suas dimensões. A questão da integração vem aí as relações sociais, tá? Então, esse idoso, ele consegue se integrar socialmente, ele consegue se integrar dentro da sua própria família, tá? E a questão da participação efetiva na sociedade. Essa participação efetiva na sociedade, nós vemos lá nas NOBs e nós vemos lá dentro da própria estratégia, tá? Onde esse idoso, ele vai participar de grupos, ele vai participar da Universidade da Melhor Idade, ele vai participar de uma caminhada lá na praça, ele vai participar de uma campanha de vacina, certo? Isso é efetivação dentro da sociedade. O idoso precisa disso, porque nós precisamos disso. Ok? E daí nós temos a Política Nacional de Saúde do Idoso, que foi de 99, tá? Foi a primeira política brasileira expressamente relacionada à saúde do idoso. Essa política assume que o principal problema que pode afetar o idoso é a perda da sua capacidade funcional. E veja, pessoal, a perda da capacidade funcional, como nós já falamos na questão da autonomia, ela pode ser perdida pela própria família achar que esse idoso não tem condição. Tá? Então, se ele tem condição, se ele pode caminhar, vamos deixar ele caminhar. Se ele pode comer sozinho, vamos deixar ele comer sozinho. Se ele pode ir no banheiro, vamos deixá-lo ir tomar banho sozinho. Né? Logicamente, nós temos que adaptar o meio. Tá? Quando a gente viu o músculo esqueleto, né, o sistema, nós vimos a questão de alguns locais da casa, alguns móveis da casa precisam ser retirados, né? Precisam estar adaptados ao idoso, né? Por que é que a gente briga tanto que o município dê condição do idoso andar, do cadeirante andar, se a gente não acomoda a nossa casa, né, da maneira que esse idoso tenha condições de andar, né? Por que é que a gente briga porque naquele prédio não tem uma rampa para o idoso subir, se na minha casa é cheio de coisinhas que o idoso está sempre batendo, cheio de tapetes que eu não posso tirar, certo? Então, a Política Nacional do Idoso, da Saúde do Idoso, em 99, ela traz isso, né, essa questão da capacidade funcional, ela trabalha muito bem essa capacidade funcional para que o idoso possa ser o mais independente possível. Organização e implantação das redes estaduais de assistência à saúde do idoso, em 2002, que foi a criação das normas para cadastramento de centros de referência em atenção à saúde do idoso. Esse cadastro, pessoal, ele teve início aí dentro da estratégia de saúde da família, tá? Onde os idosos eles precisam ser cadastrados em tudo. Na estratégia, os idosos eles precisam ser cadastrados nas redes assistenciais, CRAS, CREAS, eles precisam ser cadastrados, tá? Em outros serviços que o município trabalha voltado para idoso, precisa se fazer esse cadastramento, tá? Então, há uma rede, né, é formada uma teia dentro do próprio município, tá? Dentro do próprio estado, para que esse idoso ele venha a receber benefícios, tá? Benefícios que já são direitos dele desde a Política Nacional do Idoso, certo? Desde 94 e 96. E daí nós tivemos, né, em 2003 aí, o Estatuto, né, do Idoso, ampliar a resposta do Estado e da sociedade
necessidades da população idosa, mas não traz consigo meios para financiar as ações propostas. Ele dispõe sobre os direitos do idoso à vida, à liberdade, ao respeito, à dignidade, aos alimentos, à saúde, à convivência familiar e comunitária, entre outros direitos fundamentais, individuais, sociais, difusos e coletivos. Né? Entra aí a questão do transporte, né, que é coletivo, entra aí a questão da assistência hospitalar, né, o acompanhante, certo? A questão do lazer, a questão dos descontos, né, de 50% em eventos culturais, gratuita nos transportes interestaduais, né? Cabendo ao Estado, à comunidade, à sociedade e à família a responsabilidade pela asseguração desses direitos. Veja que essa questão do Estado, da sociedade e da família serem os responsáveis, a gente vê tanto dentro do Estatuto como lá na Constituição. Tá? No artigo 230, onde ele fala que é obrigação da família, do Estado, da sociedade receber, assegurar esse idoso, ser responsável por esse idoso. Ok? E daí nós temos, em 2016, tá? Ou 2006, desculpe, a portaria 399, que ela trabalha, né, o Pacto da Vida, né? Então foram aí as diretrizes, em 2006 foram criadas as diretrizes do Pacto, né, de Saúde, tá? Dentro desses pactos nós temos o Pacto à Vida, né? Que é um documento, a saúde do idoso aparece como uma das prioridades pactuadas entre as 3 esferas de governo. Eu não sei se lá, quando vocês viram, vocês tiveram uma disciplina sobre política, não foi? Política de saúde? Não. O professor George, não? Vocês não viram as políticas, não? Mas vocês viram o pacto pela saúde, pela vida coletiva? Saúde coletiva a gente viu, muita lei, portaria. Mas o pacto pela saúde, acho que a gente viu, né, também. Esse pacto pela saúde, pessoal, foi uma proposta, né, do Ministério da Saúde, inclusive tem até uns livrinhos, eles são verde, laranja, rosa, são vários livrinhos, tá? Cada livrinho ele trabalha o pacto, certo? E esse pacto ele é feito pelas 3 gestões, municipal, pelas 3 esferas, municipal, estadual e da União, tá? Seria assim, o compromisso, né, o fechamento e o compromisso com os determinados pactos. Aí nós temos o pacto pela vida, o pacto pela assistência, tá? O pacto pela saúde, certo? Em si, tá? Então, são pactos feitos pelas 3 esferas governamentais, certo? Dentre eles, nós temos aí o pacto pela vida, onde trabalha a questão do idoso, tá? Então, para que, como a gente viu lá na Constituição, como a gente viu lá no Estatuto, né, que o idoso é responsabilidade do Estado, então aqui no pacto, ele está comprovando que não é só do Estado, que não é só da sociedade, que não é só da família. É também do município e é também da União, tá? Aqui nós temos o Dia Nacional do Idoso, né? Pela Lei 11.433 de 2006, e instituiu o dia 1º de outubro como Dia Nacional do Idoso, né? Por isso que a gente viu recentemente aí, tá? Esse dia também determina que os órgãos públicos responsáveis pela coordenação e implementação da Política Nacional do Idoso fiquem incumbidos de promover a realização e divulgação de eventos que valorizem a pessoa do idoso na sociedade. Então, por isso as divulgações aí nas mídias, então por isso, né, vários eventos que houveram para os idosos nesse dia aí, né? Inclusive teve municípios que estenderam aí uma semana de idosos, né? Então, cada dia eles fizeram aí um evento até se chegar aí ao dia 1º, né? E isso vem o quê? A valorização da pessoa idosa dentro das políticas, né? É como se antes das políticas
o idoso não tivesse direitos, né? As políticas, na verdade, vieram reforçar, as políticas direcionadas à pessoa idosa, elas vieram reforçar o direito que já eram deles, porque desde a Constituição esse idoso já tem seus direitos. Mas como nem sempre a Constituição ela é lida, né? Então, por isso os direitos, né, já não são muito trabalhados. E daí nós temos a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, que aí é de 2006, tá? Então, aí nós temos uma retrospectiva aí. Em 94, né, 96, nós tivemos a Política Nacional do Idoso. Tá? Em 99, nós tivemos a Política Nacional de Saúde do Idoso. Em 2003, nós tivemos o Estatuto do Idoso. E em 2006, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Certo? Então, veja que a cada ano, as políticas estão se intensificando cada vez mais, né? Uma questão de prova é isso aí. Nem prestaram atenção. Não, vou até cortar isso aqui da gravação. Vocês nem estão dizendo assim, oxe, isso cai na prova? Aquela senhora disse assim, deve ser prova de concurso, você vai cair na prova. Vocês já devem estar espertos, né? Então, vamos lá, pessoal. Agora, nós vamos trabalhar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, certo? Aqui ela trabalha com 6 itens, tá? A gente vai ver alguns desses itens e, pessoal, caso vocês tenham interesse, né, buscarem um tempinho aí depois para ver essas políticas, né, elas são políticas curtas, tá? A Política Nacional do Idoso, ela tem 20 artigos, tá? A Política Nacional de Saúde do Idoso tem 22 artigos, certo? Então, elas são políticas curtinhas e na realidade se repetem, né? Só intensifica a maioria dos artigos, certo? Amplia, né, a questão da visão, tá? E daí a Política Nacional da Pessoa, de Saúde da Pessoa Idosa. A finalidade, manter e promover a autonomia e a independência dos indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim, em consonância com os princípios e diretrizes do SUS, né? Logicamente que a gente sempre vai trabalhar com esses princípios do SUS, né? E até, pessoal, vocês vão ver, né, isso bem bonitinho lá na caderneta, né? A caderneta é ótima. Se vocês tiverem acesso a uma mesmo, né, para que vocês vejam, ela traz muitos conteúdos que vocês viram aqui, né? A questão dos medicamentos, que vocês viram com o professor Rafael, né? Lá ensina a questão de como obter esses medicamentos, né? Que a gente sabe que muitas vezes o município ele não traz esses medicamentos para os idosos por ter um custo maior, né? Então eles tentam aí buscar isso através do Estado, né? Tem também a questão da prevenção de quedas. Então, ele é sempre bem ilustrativo para que o idoso possa se familiarizar realmente com a sua caderneta de vacina, ou com a sua caderneta do idoso, né? Assim como a da vacina ela é bem ilustrativa, né, para as crianças, né? Nós temos aí a caderneta do idoso também bem ilustrativo. Por quê? Porque nós temos idosos que não sabem ler, né? Então, aí a questão das figuras para facilitar o ensinamento. Tá? É alvo dessa política todo cidadão e cidadã brasileiros com 60 anos ou mais, né? Então, a política realmente ela é direcionada para o público que a gente já define, né, de acordo com a idade cronológica, né? Lembram a idade cronológica? A idade cronológica é o quê? Ele nasce até... Muito bem. Um ponto de João para Eduardo. Os desafios aí da política. Escassez de estrutura de cuidados intermediários ao idoso no SUS. Tá? Aqui, pessoal, a questão da acessibilidade. É o que mais se pontua dentro desse desafio. Tá? O idoso, muitas vezes, ele não tem o acesso a chegar
à estratégia de saúde da família, a chegar a um CRAS, a chegar a um CREAS, a chegar a um serviço assistencial, tá? Então, precisa-se que o município, ele busque, ele crie estratégias para que esse idoso chegue até lá. A nossa melhor estratégia realmente é através do agente de saúde, né? Infelizmente, nós temos alguns agentes de saúde que não são tão eficazes. E daí, essa acessibilidade ficando mais prejudicada, né? Nós temos uns maravilhosos, nós temos uns bons, mas infelizmente nós temos uns que não cumprem com as suas atividades. Essa parte das tecnologias leves, né? Acaba estudando com caminho. É? E a parte da acessibilidade. Ótimo, olha aí, tá vendo? Por isso que é uma troca de conhecimentos. Tá? Número insuficiente de serviços de cuidados domiciliares ao idoso frágil previsto no Estatuto do Idoso, né? A gente sabe que esse atendimento domiciliar ele tem que existir, né? Dentro da NOB, isso é falado, dentro dos regimentos da Estratégia de Saúde da Família, isso é falado, né? A questão do atendimento domiciliar com relação a esses idosos. Escassez de equipamentos multiprofissionais interdisciplinares com conhecimento em envelhecimento e saúde da pessoa idosa, né? A questão da própria especialização em geriatria e gerontologia, né? E realmente, quem busca são os profissionais que se identificam na questão dos cuidados com idosos, né? Então, há ainda muitos profissionais que não se interessam pela questão dos cuidados diretamente com a pessoa idosa, e exclusivamente, né? Implementação insuficiente ou mesmo a falta de implementação de redes de assistência à saúde do idoso, né? Então, nós temos muitas vezes os municípios que falam, até esperava que vocês citassem, né, isso aí, que falam muito lá no dia 1º, né, de outubro, mas em compensação no resto do ano esquece o idoso, né? Tá? Então, daí, cadê a efetivação dos grupos? Né? Cadê os grupos dentro das estratégias? Cadê os grupos dentro da assistência? Né? Isso tudo tem que ser levado em conta quando a gente trabalha aí a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Tá? Então, entra aí como os desafios, municípios que realmente não apresentam e não constroem essa rede aí como benefício para o idoso, benefício para a família. Tá? Desse idoso, de como cuidar, de como assistir. Então, dentro da Política Nacional da Pessoa Idosa, né, nós temos as diretrizes. Vocês vão ver que essas diretrizes, pessoal, muitas delas vão reforçar a questão do Estatuto do Idoso, que foi de 2003. Tá? E veja que essa política é de 2006. Então, os anos, né, são poucos anos para que seja reforçado. Então, é porque, assim, viu-se que o idoso ainda estava precisando de uma melhor assistência, né? De uma melhor visibilidade. Promoção do envelhecimento ativo e saudável. Desenvolver e valorizar o atendimento acolhedor e resolutivo à pessoa idosa, baseado em critérios de risco. Informar sobre os seus direitos, valorizar e respeitar a velhice, e estimular a solidariedade para o grupo, com esse grupo etário. Essa questão dos critérios de risco, eles vêm com relação aos graus de dependência, né? Nós temos os idosos acamados, que eles são mais susceptíveis às doenças oportunistas, a questão das lesões, né, por pressão, a questão de doenças respiratórias, que são mais oportunistas, né, como a pneumonia aí, né, as bronquites, tá? Esses idosos, eles têm que ter noção sobre os seus direitos, né? Inclusive, uma coisa que eu achei bem bacana é que quando, né, eu acompanhei aqui a Universidade da Melhor Idade, né, que quando eu estava com o meu grupo, o pessoal da assistência do serviço social estava com o grupo deles, né? Então, quando a gente saía, o serviço social entrava. E daí eles trabalharam todo o Estatuto do Idoso com a Universidade da Melhor Idade, tá? E assim, pessoal, a maioria dos idosos já sabiam dos seus direitos, tá? E eles foram informados dentro das estratégias de saúde da família. Ele dizia, a enfermeira fulano já me ensinou isso,
Ah, a doutorazinha lá do posto já me ensinou isso, o doutor lá do posto já me ensinou isso. Então, eles já eram bem informados, certo? E isso, né, é uma coisa positiva, a gente deve, né, enaltecer, né, as coisas positivas, certo? Isso, assim, né, é muito bacana esse trabalho que a gente vê, né, acho que vocês já acompanharam, que as estratégias daqui fazem com relação aos idosos, né? A questão do valor da velhice, onde existe, né, a formação de grupos, né, e entra aí a questão da solidariedade. Realizar ações de prevenção de acidentes no domicílio e nas vias públicas, né, a questão realmente da acessibilidade, né, de organizar o serviço para que esse idoso ele possa trabalhar, para que esse idoso ele possa evitar aí essas quedas. Realizar ações integradas de combate à violência doméstica e institucional. Nós vemos muitos vídeos, né, de idosos sendo violentados dentro de casa, né? Seja pelos seus filhos, seja por cuidadores, né? A gente paga para que as pessoas cuidem e eles ainda violentam esses idosos, né? Então, assim como todos os tipos de violência, né? Psicológica, sexual, a doméstica, ela entra aí como um caso de notificação compulsória, né? Vocês viram aí o Raimundo, né? Notificação compulsória, nós temos que notificar essa violência, tá? E para que esse idoso ele seja protegido aí. Né? Então, quando a gente faz um atendimento ao idoso que foi violentado, né? A gente vai fazer a notificação do que nós vimos. Né? Nós não vimos a violência em si, mas nós vimos os hematomas, os ferimentos, né? E todo, né, o processo psicológico que esse idoso estava passando. Promover a participação nos grupos operativos e nos grupos de conveniência. Estimular, tá? A velhice ativa e saudável, ela precisa ser estimulada. E esses idosos que muitas vezes são parados, né, não querem sair de casa, preferem o isolamento, eles precisam ser estimulados, que eles precisam sair. Saia, faça grupos, participe de grupos, caminhe, tá? Pratique atividades físicas. E isso é uma velhice saudável. E nós temos que estimular essa velhice saudável, que isso é qualidade de vida, né? E é por isso que a expectativa de vida do idoso está sendo maior, tá? Porque nós estamos trabalhando em cima dessa velhice saudável. E eu preciso parar o vídeo aqui, né?